tema do culto de hoje é mulher que se rende a Cristo. Nós fizemos essa homenagem à mulher, às mulheres, né? E me deram esse tema para poder pregar. Muitas santas mulheres vêm à mente, mas a que mais brilhou em minha mente foi essa mulher de João, capítulo 4. Eu peço que você abra sua Bíblia, é hora da pregação da palavra. João, capítulo 4. A gente vai indo, vou expor. Todos acharam? Sim? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa me usar, ó Deus, para falar aos corações nessa noite. Nós sabemos, ó Deus, que fizemos uma linda homenagem às mulheres, mas que o centro do culto é o Senhor. E que a Tua palavra, Senhor Deus, nesse momento venha transformar os corações e dar ânimo, ó Deus, à nossa alma. Que as mulheres sejam também extremamente edificadas, ó Deus, e encorajadas a continuarem a sua vida cristã através dessa mensagem. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. João capítulo 4, eu não vou ler o texto inteiro para depois pregar. Então me acompanhem que eu vou começar a pregar agora, já lendo e expondo o texto. Tá? A jornada vai ser longa. Fiquem comigo até mais ou menos às 11 horas, 11h30, sem dormir. Vamos lá, que Deus nos abençoe. Aqui é um diálogo lindo que para mim tinha que entrar para a história de todo ambiente onde se discute diálogos, até mesmo onde se discute diálogo de Platão, de Aristóteles. Eu acho que esse diálogo, o diálogo de Jesus com essa mulher, é um belo diálogo que deveria ser estudado por todos, até mesmo em escolas, em universidades, porque aqui eu vejo uma obra de arte escrita por João. Ele narra a verdade com uma inteligência, com uma sabedoria tão grande, que eu quero expor para vocês aqui, para que vocês acompanhem o drama dessa mulher samaritana, que acaba de se encontrar com um judeu, que até então, para ela, é apenas um judeu, que vai se revelando aos poucos para essa mulher. É o que acontece em vários cultos, todos os domingos, ou em praça pública, né? As pessoas têm dúvidas ainda acerca de Jesus Cristo, que crê que ele é apenas um bom homem, ou aí daqui a pouco evolui e crê que ele é apenas um grande profeta, e daqui a pouco vai evoluindo, até que a revelação de que ele é divino estoura e explode no coração da pessoa, e a pessoa se rende aos pés de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com essa mulher, nesse lindo diálogo. Então no verso 1 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nós vemos aqui sempre, como sempre nos evangelhos, os fariseus perseguindo Jesus Cristo, os fariseus falando até mesmo calúnias contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E João já deixa bem claro aqui, antes de entrar no diálogo com a mulher, que quem batizava eram os discípulos. Jesus, ele não batizava. Uma coisa que João deixa bem claro aqui também, é que era necessário Jesus passar por Samaria. É claro que aqui
terão várias visões sobre essa parte aqui de era-lhe necessário. Alguns podem humanizar demais isso aqui e tirar a soberania de Deus da história. Mas os teólogos cristãos, os teólogos que são cristãos de verdade, eles olham para esse texto aqui e eles não conseguem enxergar uma mera coincidência do que simplesmente ele passou por Samaria porque não tinha objetivo nenhum. Calhou, pela sorte, ele passar por Samaria. Mas eu repito, aqueles teólogos que são mais piedosos enxergam isso aqui da seguinte maneira: era-lhe necessário passar em Samaria, porque havia uma mulher que Jesus nunca tinha visto na vida. Ela não era de Israel, ela era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. João vai deixar isso bem claro nessa carta. Parecia que já tinha um encontro marcado de Deus com aquela mulher, sem que a mulher soubesse que Deus marcou o encontro. E isso é belo, porque é isso que aconteceu com as nossas vidas também. Num belo dia, sem a gente saber, existia um encontro marcado com Jesus, até que o momento do encontro chegou e a gente foi impactado pela palavra dele, pela presença dele, e um coração que outrora estava nas trevas, agora encontrou a luz. Eu não vejo coincidência aqui. Esse era necessário passar por Samaria, para mim, é porque Jesus tinha um belo encontro pela frente. Uma mulher que a gente vai ver aqui na história, não era uma mulher valorizada na sociedade. Isso não importa para Deus. Isso não importa para Jesus Cristo. O que você fez, quem você era. Era necessário passar por Samaria. Era necessário estar aqui na PIB de Alvorada hoje. Era necessário ouvir a palavra de Deus hoje. Então eu não creio que João, escrevendo o seu evangelho, escreveu isso à toa. Eu creio que no verso 4, quando diz era-lhe necessário passar por Samaria, era por isso aqui. Aí ele chega nessa cidade chamada Samaria. E no verso 6 está escrito que ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, lembrando que ele é o Deus homem, ele é o Deus que se cansa, ele é o Deus que dorme, ele é o Deus que sofre, que se fadiga, que fazia xixi, tudo isso. E João não hesita em dizer, ele estava cansado da viagem. Sentou-se à beira do poço. Estou no verso 6. Isto se deu por volta do meio-dia, ou seja, provavelmente o maior calor que se fazia no Oriente naquela época era meio-dia. Imagine ele cansado da viagem, de toda a carga também espiritual, porque Jesus era imbatível na obra. Quando você vê os evangelhos, quando você lê os evangelhos, você fala, como ele fazia tudo isso? Imbatível na obra do Senhor. Se cansava, era óbvio. É por isso que quando alguns interpretam aquele texto que diz assim, olha, que Jesus chegou para os discípulos e disse, se creres em mim, obras maiores farão. E alguns acham que isso significa que os discípulos fariam prodígios maiores do que o de Jesus Cristo. E eu simplesmente não creio nisso. Impossível. Por mais que eu tenha lido que a sombra de Pedro fez algo que a minha sombra nunca irá fazer, provavelmente, que os lenços de Paulo curavam as pessoas, nenhuma obra dos apóstolos chegou aos pés das obras que Jesus fez na terra. Apenas uma se tornou maior. E aí eu creio que é essa que Jesus estava dizendo que seria maior do que as obras que ele fazia. Os apóstolos alcançaram praticamente o mundo inteiro, enquanto Jesus alcançou somente ali a Palestina. Uma obra muito maior, dada pelo próprio poder de Jesus Cristo. Continuando o texto, com sede, cansado, sentado ao poço, esperando alguém, grava isso, esperando alguém. Verso 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui João abriu esse parênteses. Ela sabia disso, ela diz: olha, como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Aqueles que dizem que acusam a igreja de machista, acusam a igreja de inimiga do mundo, aí é verdade, a igreja é de fato inimiga do mundo. A igreja, ela se levanta contra o aborto, a igreja se levanta contra a ideologia de gênero, a igreja se levanta contra toda a imoralidade, contra tudo que vem contra Deus, a igreja se levanta. Mas tem uma coisa que a igreja é acusada injustamente: a igreja não é machista. Jesus nunca foi machista. Pelo contrário, imagine naquela época, na era antiga, Jesus tendo esse encontro proibido com uma mulher samaritana. Parece que ao longo dos evangelhos, Jesus vai redimindo as mulheres. Parece que começa de maneira mais forte com essa mulher aqui. É a remissão delas. Ele começa a dar valor à mulher que no mundo antigo não tinha tanto valor assim. A gente vê como o cristianismo redime as mulheres, até mesmo que as primeiras a verem o Cristo ressurreto foram as mulheres. Elas anunciaram a ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos, que não tinham visto. As mulheres viram. Tanto é que alguns apologistas dizem assim: olha, se toda essa história foi forjada, foi um burro que forjou. Porque para fazer as pessoas há 2000 anos atrás crerem na mensagem, usando o testemunho de mulheres que viram o tal de Jesus ressurreto, é a pior propaganda do mundo antigo. Porque o testemunho das mulheres não tinha valor. Não tinha valor algum esse testemunho. Mas eles precisam ser fiéis àquilo que viram. Quais foram as primeiras a anunciarem? Mulheres. Não é que a propaganda foi burra, a propaganda foi verdadeira. Se fosse um homem normal querendo inventar a história, ele escreveria que Pedro viu, que João viu, que eles foram primeiro a ver. Não, mas Deus começa a redimir as mulheres. A gente sabe que Eva caiu, fez Adão cair, e um foi culpando o outro até chegar na serpente. E a gente vê a obra de Deus redimindo os seres humanos, e aqui especificamente as mulheres, fazendo até mesmo com que elas dessem à luz, mesmo sendo estéril, a grandes homens na história, ao ponto de escolher uma pobre mulher em Belém chamada Maria, para dar à luz o santo de Deus, o ente santo. A pobre Maria deu à luz o Filho de Deus, e a remissão das mulheres continua. E aqui a gente vê um encontro do Senhor Jesus, um homem, com essa mulher samaritana, e dialogando, pedindo água a ela. Não podia acontecer isso, não tem como isso acontecer. É por isso que ela diz: o Senhor é judeu e me pede água, não pode. Aí João abre parênteses: olha, os samaritanos já eram inimigos dos judeus, quanto mais um judeu com uma mulher. Verso 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água. Olha, isso aqui é poderosíssimo. Isso aqui no teu devocional em casa tem o poder de tirar lágrimas dos seus olhos. Quando você começa a perceber como Jesus fala dele mesmo. Aí aqui está a máxima do C.S. Lewis, né? Diante de Jesus Cristo, você não pode simplesmente dizer: olha, ele era um bom homem, mas não era Deus. Não, até creio que ele era um grande profeta, mas Deus não era. A máxima do grande C.S. Lewis foi essa. Não tem como fazer isso. Primeiro ponto: você não pode chamar ele de bom homem e dizer: mas ele não é Deus. Porque se ele não é Deus, ele é mentiroso, ele mentiu sobre si. Ele não é o filho do Deus vivo com a mesma natureza do Pai. E um mentiroso nunca é um bom homem. Repara que o Evangelho vai encurralando você. Ele não vai permitir que você bajule Jesus de um lado e diga: mas Deus ele não é. Porque você está decretando que ele é um mentiroso.
E o mentiroso nunca é um bom homem. Olha como o Lewis vai encurralando os homens. Aí outros dizem assim, se é bom eu não sei, mas que ele era um grande profeta, ele era, também não pode. Um bom profeta, não tem como isso. Porque ele carrega um engano nos lábios, então ele não é um grande profeta, continua sendo mentiroso. E a outra hipótese de Lewis mas tem como chamar ele de louco, porque só um louco se diz filho do Deus vivo, correto? A gente vê o tal do Henrique Cristo, não é isso? Ele crê piamente que é Jesus. Ele anda com uma coroa de plástico na cabeça. É de plástico, mas ele anda. Ele tem seguidores, se eu não me engano, ele chegou a ter 500 seguidores, aquelas mulheres que ficavam dançando atrás dele nos programas de televisão. Tudo doida. E ele mais doido ainda. Há tantos anos esse homem crê que é Jesus, e a gente olha para ele e diz assim, olha, ele já passou de picaretagem, ele é louco de verdade. Então é uma hipótese, Jesus pode ter sido um louco. Mas um louco também, gente, não pode juntar a multidão que ele juntou, dividir a história em dois, antes e depois de Cristo. Que bendito louco é esse? Bem, os loucos que eu vejo na rua estão babando, jogados na calçada, outros em clínicas fechadas. Como pode o louco atormentar tanto os maiores líderes religiosos da época, ao ponto de fazer com que Nicodemos, o maioral, viesse até ele, chamado ele de mestre? Não bate com os evangelhos. Aí a terceira hipótese, bem, Jesus para você pode ser um mentiroso, um louco ou Deus. Decide quem ele é para você. Ele te encurralou, porque se ele é bom e não é Deus para você, ele é mentiroso, ele é louco. Quem ele é? Ele é Deus. É por isso que eu digo que essas passagens, essa parte aqui tem o poder de, no teu devocional em casa, lendo esse texto, de tirar lágrimas dos seus olhos. Porque num diálogo simples, é por isso que eu falo, esse diálogo precisa ser estudado. Esse diálogo precisa ser colocado numa caixa de som alta, para o mundo todo ouvir. Porque num diálogo simples, num poço, no sol de meio-dia, ele cansado, ele ousa dizer à mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Como ousa dizer isso? Mas ele disse, repare uma coisa, Jesus não tem as mãos vazias, tá bem? Jesus não tem as mãos vazias. A gente sabe que o caminho que ele chama a gente é um caminho de dor, mas eu posso dizer, é um caminho de alegria e satisfação também. Ele não tem as mãos vazias, ele dá água viva a todo aquele que crê no nome dele e o segue de maneira piedosa e de coração. Verso 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Que bom que essa mulher não foi embora. Depois de ouvir algo que poderia ser uma tamanha besteira, ela não foi embora, ela ousou continuar conversando. Se alguém na rua fala, eu tenho água viva para te dar, é louco. Ela continua conversando, olha, mas o poço é fundo, você não tem nem como tirar água, como vai me dar essa água viva? Como pode fazer isso? Verso 12, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Olha, a revelação vai sendo progressiva com ela, hein? Porque até então Jacó é maior do que Jesus para ela. Que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Por acaso você é maior do que Jacó? Jacó é o pai de José, tá? De onde saíram as 12 tribos de Israel. O grande patriarca Jacó. Você é maior do que ele? Eu quero que você entenda o diálogo comigo, como vai crescendo. Como vai crescendo. Essa é a primeira pergunta. Você é maior do que Jacó, por acaso? A revelação cresce. Verso 13, Jesus responde,
quem beber desta água terá sede outra vez, ou seja, quem beber do poço de Jacó terá sede de novo. 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, eu sou maior do que Jacó. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Graças a Deus pela progressão da palavra de Deus. A mulher não entendeu o que ele quis dizer. Ela ainda estava achando que era uma água normal que a gente bebe e mata a sede. Ela achou até mesmo que ele poderia ter uma fórmula mágica, uma água que você bebe só uma vez na vida, para nunca mais beber. Então me dá dessa água para que eu não volte mais no poço. Me dá dessa água para que eu não precise vir aqui mais fazer esse trabalho. Dá-me dessa água. Ela não entende, assim como a gente vê que os discípulos também não entendiam as parábolas, assim como muita gente que entra na igreja e não entende as coisas que ouvem. E é por isso que eu dou graças a Deus pela palavra ser progressiva também. Você já conheceu pessoa que foi totalmente resistente ao evangelho no primeiro contato? Totalmente resistente. No segundo, mais ou menos resistente. No terceiro, já estava assim, talvez isso seja verdade. No quarto, no quinto, no sexto encontro, ele já está dizendo: olha, parece que minha alma está procurando por isso há muitos anos. Até que depois a lágrima cai dos olhos e a pessoa se rende ao Senhor Jesus Cristo. Eu lembro de um testemunho de um homem de oração chamado George Miller, que talvez tenha sido um dos maiores homens de oração na história da igreja, talvez tenha sido um dos maiores. Ele diz assim: olha, muita gente tem se convertido através das minhas orações. Ele intercedia para que as pessoas se convertessem. Então as pessoas tinham contato com a palavra e se convertiam. Ele diz assim: olha, tem outras pessoas que eu tenho orado há 50 anos. E eu creio que eu verei essas pessoas comigo na glória. Ele continuava orando, porque ele sabia que a revelação é progressiva também. Eu sei que tem gente que se converte num culto, mas outros são mais endurecidos. Mas ela continua o diálogo. Verso 16, ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vem comigo para a mensagem. Progrediu, não é? É maior ou não que Jacó? Ele disse que é. Mas vamos ver o que ele é mais. Agora Jesus revela algo particular da vida dela. Aí já cresce um pouco. Ela diz: vejo que és profeta. Evoluiu, sim ou não? Está evoluindo, e Jesus está se revelando a ela. Ele é paciente com a samaritana. Ele está se revelando. E uma outra coisa que a gente se pergunta nesse texto é: o diálogo está falando de água, de poço, de satisfação, e do nada ele vem e fala de marido. Do nada ele vem e chama teu marido. Não tenho marido. Você já teve 5, e o que você tem não é seu. Isso é uma coisa que eu costumo falar há anos, e eu vou repetir aqui, porque tem gente que precisa ouvir de tempo em tempo isso. Jesus não mudou o rumo da conversa aqui. Ele continua falando de água e de satisfação. Lembra? Água satisfaz, água mata a sede. Parece que Jesus quer mostrar para essa mulher que ela passou a vida inteira buscando satisfação em relacionamentos, em homens, ao ponto de já ter tido 5. E o que ela tinha agora nem dela era. Ou seja, uma pecadora. Alguns dizem uma adúltera. Está com um homem que não é dela. E Jesus não descarta ela por ser assim. Ele continua falando com a samaritana, que agora é adúltera, e piorou tudo.
É como Jesus estivesse mostrando para essa mulher e falando para a gente hoje aqui, e agora vale para homem e para mulheres. É como se ele estivesse dizendo para ela: não busque a satisfação em relacionamentos. Casamento é bom, relacionamentos são ótimos, mas isso não pode matar a sede da tua alma. O que Jesus está dizendo aqui é que só Ele tem água viva para satisfazer o seu coração. Você pode ter tudo, a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor mulher, ou as melhores mulheres, ou os melhores homens, e ser sedento a vida inteira. Aquilo que o sábio Salomão diz: correndo atrás do vento. Jesus está mostrando aqui que Ele é aquele que mata a sede da alma. Quando a gente vê isso com os olhos do cristianismo, tem orientações aqui também para mulheres casadas, para mulheres solteiras, porque isso também ocorre dentro das igrejas. A gente encontra mulheres que parece que o coração é tão sofrido por causa de relacionamentos, tão sofrido, ao ponto de justificarem pecados por causa de um coração ferido. E Jesus está dizendo nessa noite: se renda a mim, se renda a mim, sou eu que vou matar a sua sede, sou eu, olha para mim, foca em mim. Paulo, quando ele dava orientação a Tito, e aqui as mulheres da igreja precisam ouvir sobre isso. Vamos ler Tito, vai aparecer aqui na frente, você não precisa procurar Tito na sua Bíblia agora. No capítulo 2, no verso 3, as orientações de Paulo ao pastor Tito aqui. Uma das funções desse pastor era essa. Ali, isso. Olha o que diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Agora, que coisas boas são essas? Paulo vai continuar dizendo a Tito que coisas boas são essas. As mais velhas devem ensinar as mais novas aquilo que é bom. Verso 4: assim poderão orientar ou ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. O amor pode ser ensinado. Lembra, a mulher samaritana não é cristã, ela é samaritana, ela vive num povo onde tinha idolatria e tudo. Ela não cresceu na igreja cristã, não tinha igreja cristã na época, e Jesus está orientando ela aos poucos, começando com a satisfação nele. Agora na igreja tem todas as instruções. Ensinem as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e também a seus filhos. Aprender a amar os filhos. Verso 5: a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, principalmente no contexto na época, 2000 anos atrás, não saindo de casa em casa para falar da vida dos outros, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É a orientação que o apóstolo dá a Tito, para que ele fale à igreja. Agora, quando a gente volta para a mulher samaritana, a gente vai vendo nela, nessa revelação progressiva, que ela tem a curiosidade que vai levá-la a se tornar uma mulher que se rendeu a Cristo, e que a gente já começa a ver na vida dela até mesmo um amor tão grande por Ele, aprendendo a saciar a sede da alma com o único que é a fonte da vida, o único que é a fonte da água da vida. O diálogo continua e vai crescendo. Verso 19: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Verso 20: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Aí começou. Estava indo tão bem. Acompanha comigo. Quem é maior, Jacó ou Jesus? Tá bom, ganhou. Jesus. Vejo que tu és profeta. Já está chegando ao nível de Elias. Ele sabe da minha vida sem eu contar. Agora parece que cai um pouco. Vocês, judeus. Olha a inimizade vindo. Nossos antepassados adoraram no monte, mas vocês, judeus, cadê o profeta? Olha a paciência, caiu um pouco. E Jesus continua amando essa mulher. Quando eu digo amando, é no sentido de dar tempo a ela, para salvar ela. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha, depois que Salomão pecou, por causa do jugo desigual, ele não poderia ter mulheres de outras nações, porque elas adoravam outros deuses. Então, o coração dele foi corrompido pelas mulheres. Começa a tolerar os deuses dela, daqui a pouco está adorando junto com elas. É por isso que até a igreja orienta as mulheres, com base na palavra de Deus, cuidado com o jugo desigual. Cresceu na igreja, é crente, arruma um marido que é ímpio, que adora outros deuses, vai ficar muito difícil para você depois. Então, depois que Salomão caiu nesse pecado, o filho dele assumiu o reino, só que houve uma divisão em Israel. O reino foi dividido. Samaria era a capital de Israel e Judá de Jerusalém. Reino do sul e reino do norte. Olha, repara bem. O reino do sul adorava a Deus no templo, onde estava a arca da aliança. A verdadeira adoração estava ali. Já o reino do norte, onde estava Samaria, começaram os cultos idólatras no monte. É como se eles orientavam, olha, o Deus que nos libertou dos egípcios e que fez grandes maravilhas, tem a semelhança desses ídolos aqui, bezerro, as imagens de ouro. Então eles adoravam ao Deus de Israel, mas com escultura. Isso é importante para entender o texto. Coisas físicas, materiais. Sendo que Deus já tinha dito, não façam imagem de coisa alguma dos céus para adorar, não façam. Então os samaritanos adoravam no monte, era uma adoração idólatra. Achavam que serviam ao Deus verdadeiro, mas com imagens. Então é por isso que ela fala, vocês judeus dizem que é no templo, os samaritanos dizem que é no monte, onde se deve adorar. Você vê que ela é uma adoradora, ela quer adorar. É aquilo que eu falo também para vocês, olha, tem gente aqui que está reunido, está sentado com a gente, que não é crente e acha que não é um adorador. Tem mulher aqui que acha que não é uma adoradora porque não é crente ainda. Olha, você é uma adoradora. Agora a gente tem que perguntar o que você adora. Porque o homem e a mulher nasceram para adorar, gente. O nosso coração anseia por adoração. Se não é o nosso Deus, a gente vai adorar o dinheiro, a gente vai adorar o sexo, a gente vai adorar o diabo. Mas alguma coisa a gente vai adorar. Basta vocês verem as tribos que ainda não viram nem um homem branco, não tiveram contato com o homem ocidental ainda, eles adoram a árvore. Alguma coisa eles adoram, o homem ele é religioso, não tem como fugir. Então ela é uma adoradora, só que ela quer saber onde adorar, como adorar, ela quer se render, mas a quem? E onde? Como? Verso 21, Jesus declarou, isso aqui é outra coisa forte também. Creia em mim, mulher. Começou, hein? Agora é direto ao ponto, hein? Creia em mim, mulher. Quem é esse estranho no poço mandando eu crer nele? Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Olha, profecia. Não adorarão nem no monte e nem em Jerusalém. Verso 22. Agora Jesus fala da maneira como ele falou com ele. Que ela falou com ele. Você lembra que ela disse para ele? Vocês, judeus. Agora ele fala da mesma maneira. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. O que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele está se colocando agora como a salvação. A salvação vem dos judeus, não dos samaritanos. Vocês adoram o que nem sabem.
23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus agora começa a ensinar a ela sobre adoração e sobre quem Deus é. Lembra, os samaritanos são idólatras, eles usam imagens, e ela está presa a ambientes, a monte, ou a templo, ou a imagem, ao quê? E Jesus diz, olha, o Pai é espírito. Por que ele tinha que falar isso? E muitas pessoas têm dúvidas, dizem assim, o que significa adorar em espírito e em verdade? O que é isso? Ele diz, olha, o Pai é espírito. O que ele já está desmoronando nessa mulher? Esqueça os ídolos, some com eles. Deus é espírito, ele não é adorado na matéria, esqueça isso. E por ele ser espírito, ele não está preso em estátuas, mas também não está preso, olha, nem a templos e nem a montes. Ele começa a falar sobre adoração, ele começa a revelar a ela que o Pai pode ser adorado agora em qualquer lugar, porque ele não depende de lugar, porque ele é espírito. Hoje aqui nós estamos adorando ao Pai, estamos num lugar, mas ele não mora nesse lugar quando a gente vai embora. A gente só adora ele aqui porque ele é espírito, não está preso a essa matéria. E adorar a Deus em espírito, em verdade, alguns dizem assim, o espírito aqui é o Espírito Santo. A gente adora com o Espírito Santo, com toda a liberdade, fazendo tudo que a gente, toda a algazarra no culto, dizendo que é o Espírito Santo fazendo em nós. Não é, espírito aqui não é o Espírito Santo. Jesus está ensinando para ela que é uma adoração no coração e na mente, que vem de um coração sincero, independente de onde você está. Deus é espírito e você o adora em espírito e em verdade. É coração. E agora tendo Cristo como a centralidade na adoração também, pois ele deixou bem claro, a salvação vem de lá, é dos judeus. Mas não prenda a Deus a essas coisas. Coitada, mas ela quer adorar, e agora ela vai passar a adorar. E vai adorar de verdade, porque ela está sabendo sobre adoração. Verso 25, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo, está progredindo, sim ou não? Olha, eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Agora vem o ápice. Verso 26, então Jesus declarou, eu sou o Cristo, o Messias. Eu que estou falando com você. Olha que bela história. Tudo começou ao meio-dia, num poço. Agora ele falou abertamente para ela quem ele é. Eu sou o que haveria de vir. Sou eu que estou falando com você. Para mim, durante um tempo, essa foi uma das melhores passagens bíblicas, porque eu me imaginava ali. Que privilégio eu estar olhando nos olhos daquele homem. Imagina isso. Que para mim é um judeu, que depois virou maior do que Jacó, que depois virou um profeta, e depois eu o chamo de judeu de novo, e daqui a pouco ele começa a falar de adoração, e revelar coisas sobre Deus que eu não sabia. Então eu digo para ele, mas o Filho de Deus vai vir, o Salvador virá. Então ele resolve se revelar abertamente, e olhando nos meus olhos ele diz, sou eu. E é poderoso quando ele diz, o que está falando com você. O Deus eterno, soberano da glória, que criou céus e terra, de toda a beleza da humanidade, cujo todo joelho se dobra diante dele, está diante de um poço, falando com uma samaritana, adúltera, que teve 5 relacionamentos, sedenta por Deus, sedenta por adoração, e está dizendo a ela, eu que falo contigo, mulher, sou o Cristo, o ungido do Deus vivo, falo contigo, mulher. Chame-o de um machista agora?
Diga que a igreja do Senhor Jesus Cristo não presta e é machista. Diga que Deus não liga para a mulher agora, depois de ler essa passagem. Ele não descarta as mulheres como muitos homens fazem. Ele não pisa e esmaga as mulheres como muitos homens fazem. Ele é Deus e Ele trouxe a mulher para a vida agora. Eu estou falando com você, mulher. E agora a gente vai ver como essa mulher se rendeu a Cristo. Na Bíblia, cada um faz de uma maneira. A gente tem a mulher na casa de Simão que caiu de joelhos aos pés de Jesus, não é? Ela se rendeu a Cristo. Eu fiquei tentado a pregar sobre essa passagem. Mas eu falei, não, eu vou pregar essa daqui. Outro dia eu posso pregar a mulher na casa de Simão. Ela não cai de joelhos. Como que ela se rende a Cristo? Parece que todo o diálogo e tudo que ela ouviu explodiu tanto no coração dela, que ela tem pressa de fazer alguma coisa, não dá tempo de ter aquela coisa de cair de joelhos, de chorar. Não, algo a impactou de uma maneira tão grande, que ela tem pressa de fazer algo. A gente vê isso no verso 27. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Olha os discípulos pecadores, filhos de Adão, surpresos, Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Ninguém falou nada com Jesus. Deixaram o mestre em paz. Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, olha, ela deixa o cântaro. Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela faz com os homens o que Jesus fez com ela, progressivo. Ela já sabe quem ele é, mas ela vai tratando de maneira progressiva. Tenham curiosidade, será que ele não é o Cristo? Venham ver. Ela entendeu até mesmo como ela foi tratada, e ela começa a tratar o outro já como uma discípula de Jesus, imitando a maneira como ele faz para revelar-se ao homem ou à mulher. Gente, tu acha que essas coisas estão no texto aqui à toa? Você acha que João é burro? Que ele não sabia escrever? Que ele não sabia organizar as coisas como deveriam ser organizadas? Que o Espírito Santo não trabalhou também aqui em cada palavra desse texto? Ela vai de maneira progressiva. Ó, você que está aqui sentado, duro de coração, hoje talvez tu não crê, mas é progressivo. Talvez daqui a 15 dias, 1 mês, 3 meses, você esteja se rendendo a Cristo. Hoje você não dá bola para a mensagem que ouve, a mensagem que vai salvar a tua alma, você tem desprezado, culto após culto. Mas eu creio que ela vai te pegar ainda. E ela faz com os homens a mesma coisa. Será que ele não é o Cristo? Verso 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Funcionou. Despertou a curiosidade. Verso 31. Enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho de vocês, do trabalho deles. Parece que ele fala por enigmas, né? Mas para mim o que ele está tentando dizer, olha os campos. Quem são esses que estão prestes a serem ganhados, tirados à colheita? Os samaritanos. Dá para perceber pela curiosidade da mulher, a forma como ela continua o diálogo. Eles estão carentes da verdade. É por isso que alguns apologistas cristãos e pastores dizem assim: façam suas perguntas, pergunte, dialogue, converse.
Parece que a gente vai detectando o campo está prestes, a colheita está prestes, porque eu vi um samaritano que levou o diálogo até o fim. E quando ela faz a mesma coisa, eles respondem da mesma, eles estão ansiando pela verdade da palavra de Deus. Coisas que a gente vê em muitos homens que desprezam. A gente olha, tá verde ainda, não vai, a colheita não está pronta. Não tem nem curiosidade de saber quem é Cristo. Parece que hoje em dia a dúvida virou virtude, e ter certeza é careta. Duvidam de tudo. Daqui a pouco estão pedindo à mãe exames de DNA para ver se realmente é filho dela. E ela vai apresentar o exame de DNA e ele vai dizer: não acredito no exame. Duvido de tudo, mãe. Ao ponto de olhar e falar: será que você existe ou é um produto da minha mente? Será que tudo existe ou é produto da minha mente? Será que tudo isso é verdade ou não estou aqui ou ninguém existe? E começa a duvidar. E a dúvida vira uma virtude, vira sinal de inteligência, e a certeza vira sinal de burrice. Essa é a nossa era. A gente vê a mulher samaritana fazendo pergunta, levando o diálogo até o fim. É uma mulher curiosa que quer aprender as coisas de Deus. Ela não quer que o diálogo se encerre, ela quer continuar conversando sobre Deus. Ao ponto, como a gente já viu, de perguntar até mesmo sobre adoração, onde adorar. O campo está lindo para ser colhido. É só tirar. Então entenda essa parábola de Jesus assim: aos samaritanos é a colheita, vamos ganhá-los. E aqui eu estou caminhando para o final. Eu espero que tenha um monte de mulher samaritana aqui gostando do diálogo, que na verdade é a pregação da palavra. Esteja assim: tomara que não acabe agora, coisa que eu duvido. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. O que eu acabei de dizer foi provado nesse texto. É por isso que eles estavam prontos para ser colhidos. Eles querem ouvir. Fica mais 2 dias, continue falando a nós, continue nos ensinando, a gente quer ouvir. Temos perguntas, responde, converse. Verso 41. Olha quantos textos a gente falou aqui hoje, hein? Estamos no 41º versículo. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, ou seja, disseram para a mulher, olha a crase aí: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Como essa mulher se rendeu a Cristo, é óbvio que depois ela cai de joelhos em adoração a Deus, como todo aquele que segue Jesus faz. É óbvio que depois ela cantou louvores, não dá para registrar tudo, mas a maneira como João fala do rendimento dela a Cristo ela se rendeu a Cristo, sendo uma missionária. E eu não estou falando isso porque a gente está em época de missão. Acabou que bateu no culto, né? No mês. A maneira dessa mulher se render a Cristo é fazer com outros o que Jesus fez com ela. Ela foi salva pelo diálogo. E o que ela faz agora? Se rendendo a Ele, vou dialogar. Ainda que não seja de maneira tão poderosa como Ele fez, mas pelo menos a dúvida eu vou botar atrás da orelha deles. É uma dúvida que não tem a dúvida como sinal de inteligência, mas é uma dúvida que leva as pessoas a no final dizerem: esse é o Salvador do mundo, com toda certeza. Ela se rende a Cristo, se mostrando uma missionária dele. Mulheres, Deus não excluiu vocês da obra dele. Deus vem redimindo vocês desde o início. Os homens, óbvio, também. Mas como é o dia nós estamos comemorando hoje o dia da mulher, e o tema é a mulher que se rende a Cristo.
Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para que o coração de vocês seja totalmente entregue a Cristo. Que nada tome o lugar de Cristo no coração de vocês. Olha, eu vou terminar com algumas coisas práticas aqui. Que homem algum seja maior do que Cristo no coração de vocês. Que filho algum seja maior do que Cristo no coração de vocês. Que sonhos e planos não sejam maiores do que Cristo no coração de vocês. Que Cristo seja o bom tesouro do coração de vocês. E que vocês possam se render a Ele, fazendo com os outros o que Ele fez com vocês. Amém? Sejam bênçãos na igreja, no mundo e em casa, para a glória de Jesus Cristo. Amém.